Fala, hacker do meu coração, começando mais uma aula de matemática aqui no Hacker da Matemática. Você, meu fechamento, tamo junto. Vem comigo, assista as nossas aulas, que eu tenho certeza que a sua maior nota vai ser na prova de matemática. Pegou a visão, meu hacker? Tamo junto. Vamos aí começar a nossa aula na competência 4, proporcionalidade, uma questão de proporcionalidade. Lembrando que a prova de matemática do Enem está dividida em 7 competências matemáticas e a nossa aula aí começa na competência 4, proporcionalidade. Aí na proporcionalidade, meu hacker, você tem que dominar 5 assuntos. O Enem vai cobrar de você que você saiba 5 assuntos. A minha experiência mostra 5 assuntos aí são os principais nessa competência proporcionalidade: razão, proporção, regra de 3, porcentagem e juros. Na parte de razão, meu hacker, é simples. Você vai colocar uma grandeza em cima, uma grandeza embaixo. Vai comparar duas grandezas. Isso que é uma razão. Na parte de proporção, você vai igualar duas razões, meu hacker. Então, você vai ter uma fração igual a outra fração. Quando duas frações são iguais, quando duas razões são iguais, elas cresceram proporcionalmente. E aí você pode multiplicar em cruz, que é o princípio do nosso terceiro assunto dessa competência aí, que é a regra de 3. Pegou a visão, meu hacker? A regra de 3 nada mais é do que uma proporção, onde você vai colocar uma grandeza em cima e a outra grandeza em cima aqui do lado e vai montar a regra de 3. Você pode multiplicar em cruz, porque o crescimento é proporcional. Então, a regra de 3 ela vem da proporção. E a porcentagem? A porcentagem vem da regra de 3. Mas por que a porcentagem é uma regra de 3? A porcentagem é uma regra de 3, onde aparece a quantidade 100. A gente tem até, acompanha as nossas aulas, que você vai ver, a gente tem a regra de 3 universal da porcentagem. Né? Uma parte, você quer saber, por exemplo, quantos por cento uma parte corresponde de um total? Uma parte corresponde a X%. O total corresponde a 100%. Essa regra de 3 vai te ajudar a matar praticamente todas as questões de porcentagem que vão aparecer no Enem. Uma parte corresponde a X%, total corresponde a 100%. Faz essa regra de 3 da porcentagem, você vai matar as questões de porcentagem tranquilamente. E para terminar esse assunto, essa competência proporcionalidade, você tem juro simples e juro composto. Pegou a visão, meu hacker? Juro simples, juro composto. Né? Juro simples é aquele juro que é o mesmo todo mês, vai incidir sobre a mesma base, sobre o mesmo capital. E o juro composto? O capital muda mês a mês. Cada mês o capital é diferente, porque você soma o capital mais o juro. Capital mais o juro. Né? Então vai incidindo juro sobre juro. Pegou a visão, meu hacker? Então, esses são os 5 assuntos que você tem que dominar nessa competência 4, proporcionalidade. A questão está aparecendo na sua tela aí, a gente vai ler junto e vai fazer. Por quê? A gente vai hackear a matemática aqui para você. Vamos ler junto e vamos hackear a matemática da questão. Eu tenho certeza que você vai detonar as questões de matemática do Enem. Olha aí que bacana essa questão. Ela caiu no Enem de 2019, uma questão bem recente. Por que é legal a gente fazer questões mais recentes? Que a gente vê as tendências. Né? Qual é a tendência do Enem das últimas edições? A gente vai vendo a tendência e vendo como que as coisas estão aparecendo no Enem. Tá aí, vamos ler junto? Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, conhecido como IBGE, rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros no ano 2000 era de R$ 1.250. Já o censo de 2010, né, 10 anos depois, o censo é de 10 em 10 anos, mostrou que em 2010 esse valor teve um aumento de 7,2% em relação a 2000. Esse mesmo instituto projeta que em 2020 o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros poderá ser 10% maior do que foi em 2010. Supondo que as projeções do IBGE se realizem, o rendimento médio mensal dos brasileiros em 2020 será de... Pegou a visão, meu hacker? O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o 1.250, colocar 7,2%, que aí você vai para 2010. Depois você vai colocar mais 10% em cima,
que aí você vai para 2020. É isso que a gente vai fazer. Olha a minha hackeada nessa questão aí. Vem comigo. Então vamos ver o rendimento médio mensal X ali, 1.250 vezes 7,2%. Se você fizer essa continha, 1.250 vezes 7,2%, tem que botar a mão na massa ali, não tem jeito, tem que fazer continha mesmo. Né? Então você vai ter R$ 90. 1.250 mais R$ 90, você vai ter em 2010 um rendimento médio mensal de R$ 1.340. Pegou a visão, meu hacker? R$ 1.340. Mas ainda não acabou. Eu tenho que pegar esses R$ 1.340 de 2010 e colocar 10% em cima. Observa que ali eu não fiz em forma de fração. Por quê? Porque você é hacker e você sabe que 10% é a 10ª parte. Pegar 1.340 e dividir por 10. Dividir por 10 é só cortar um zero. Cortou um zerinho do 1.340, você vai ter 134. E aí você vai pegar 1.340, somar com 134, você vai ter R$ 1.474 o rendimento médio do brasileiro em 2020. O rendimento médio do brasileiro em 2020, R$ 1.474. Resposta certa, letra E, R$ 1.474. Observa as respostas aí, elas estão bem próximas, né? 1.340, 1.349, 1.375, 1.465, 1.474. O Enem, quando ele coloca respostas mais próximas, é porque ele quer que você efetue os cálculos. Aí não tem jeito, aí não tem hackeada que dê jeito. Você tem que efetuar os cálculos aí nessa questão. Foi o que eu fiz ali, mas tem uma sagacidade ali no 10%. No 10% tem uma sagacidade, tá? O Enem adora trabalhar com 10, 100, 1.000, com esses valores. Dividir por 10, 100 mil. O que é multiplicar por 10, 100 mil? É acrescentar um zero, dois zeros ou três zeros. O que é dividir por 10, 100 mil? É a vírgula dar um pulinho para trás, né? Dá um pulinho para a esquerda. 10 dá um pulinho para a esquerda, 100 dá dois pulinhos, 1.000 dá três pulinhos para a esquerda. A vírgula vai diminuindo o número. O Enem adora trabalhar com essas quantidades aí. E a gente tem percebido que o Enem tem trabalhado também com 50, com 500, com 5.000. Por quê? 5, 50, 500, porque a metade de 10, 100, 1.000, 10.000. E aí é só fazer o artifício do 10, 100 mil e depois dividir por 2. Pegou a visão, meu hacker? Quando vai multiplicar por 5, é só multiplicar por 10 e dividir por 2. Quando vai multiplicar por 50, é só multiplicar por 100 e dividir por 2. Pegou a visão, meu hacker? Beleza? E a gente tem visto também que o Enem agora está fazendo com o 25, com o 250, com o 2.500. O que é fazer uma multiplicação por 25? É multiplicar por 100 e dividir por 4. Que o 25 é 100 dividido por 4. Dica hacker. Só para você, meu hacker. Conta para ninguém não, hein? A gente vai ver muita questão aqui assim. Tamo junto? Vamos para a próxima questão. Vamos fazer uma questão agora na competência 5, funções e gráficos, beleza? Nessa competência 5 aí, vão cair todas as questões da parte de álgebra. Aí que aparece o X da questão. O que você tem que dominar aí na parte de álgebra, funções e gráficos? As funções, as equações e as inequações. Tem que dominar, tá certo? Nessa competência 5 aí. As funções do primeiro e do segundo grau. Tem que saber fazer o gráfico aí das funções do primeiro e segundo grau. Você tem que saber que o gráfico da função do primeiro grau é uma reta. Você tem que saber que o gráfico da função do segundo grau é uma parábola. Você tem que saber se essa parábola está voltada para cima, está voltada para baixo. Você tem que saber se essa reta é crescente ou se ela é decrescente. Você tem que saber se ela tem uma inclinação baixa, média ou alta. Tem que dominar tudo isso aí nas funções. Pegou a visão, meu hacker? E aí tem que resolver as equações do primeiro grau, né, que é bem fácil, e resolver a equação do segundo grau também. O Enem tem cobrado muito aí a fórmula de Bhaskara, delta B ao quadrado menos 4AC, né, e o x, achar as raízes, né, menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2A.
Ah, moleque, tá com essa fórmula na cabeça, meu hacker? Tamo junto. Então, na competência 5 aí, funções e gráficos. Basicamente, esses assuntos aí são os principais aí, é o que mais vem caindo no Enem aí, é o que tá na crista da onda, esses assuntos aí. Se liga aqui no Hacker da Matemática, vem conosco aqui nas nossas aulas que você vai ficar fera, a prova de matemática vai ser sua maior nota no Enem. Sabia disso? Das 5 provas do Enem, a prova de matemática vai ser a sua maior nota. Acompanhe a gente aqui que eu tenho certeza que isso vai acontecer. A gente vai fazer agora uma questão que caiu no Enem em 2019. Fazer questão recente é maravilhoso. Tem falado isso aqui no canal direto, porque a gente vê a tendência, vê o que vem caindo. Vamos nessa? Essa questão aí vai exigir de você um pouco mais de atenção, hein? Vai exigir de você que você fique ligado aqui em mim, na hackeada que eu fiz nessa questão aí, ó. Tem uma hackeada matemática aí nessa questão, vamos nessa. A hidrangeia macrofila é uma planta com flor azul ou cor de rosa, dependendo do pH do solo no qual está plantada. Olha que bacana, né? Coisa interessante, eu não sabia disso. Em solo ácido, ou seja, com pH menor que 7, a flor é azul. Enquanto que em solo alcalino, ou seja, pH maior que 7, a flor é rosa. Olha que lindo. Considere que a hidrangeia cor-de-rosa mais valorizada comercialmente numa determinada região seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Então presta atenção, meu hack, já vai hackeando a questão. Para ser rosa, tem que ser maior que 7. E a mais valorizada tem que ser menor que 8. Já pegou a visão? Onde é que está o intervalo? Para ser rosa, pH maior que 7. Para ser bem valorizada, o pH tem que ser menor que 8. Então, a rosa mais valorizada está aí no pH entre 7 e 8. Vamos nessa. Sabes que o pH é igual a menos log de x na base 10, né? A questão trouxe essa base 10, mas você sabe que o log, quando não traz a base é o 10, tá certo? É igual 2 elevado a 1. Não, a gente não costuma colocar o 2 elevado a 1. Quando não tem nada ali, você sabe que é elevado a 1. A mesma coisa é o log, né? Poderia aparecer aí o log sem o 10. Aí você sabe que a base é o 10. Em que x é a concentração de íon hidrogênio, o H+, para produzir a hidrangeia cor-de-rosa de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que x assuma qualquer valor acima de 10 elevado a menos 8, qualquer valor positivo inferior a 10 a menos 7, valores maiores que 7 menores que 8, valores maiores que 70 e menores que 80, valores maiores que 10 elevado a menos 8 e menores que 10 elevado a menos 7. Percebe, meu hacker? Essa é considerada uma questão difícil. Estamos falando aí de uma função logarítmica. Observa as alternativas. Você tem 3 respostas com valores no intervalo. E a gente sabe que o pH está no intervalo. Então, se você vai chutar essa questão, é inteligente, é hacker você não chutar nem na letra A nem na letra B. Você chutar na letra C, D ou E, cujas respostas são intervalos. Então você já analisou, você já percebeu que está no intervalo, você não sabe qual é o intervalo. Vai chutar? Olha para isso. Eu tenho 3 leis para turbinar o seu chute. Acompanha a gente aqui no canal, que eu vou fazer uma aula de turbinar o seu chute aqui usando as 3 leis do professor Hélio. Muito legal isso aí, então fique esperto. Isso é ser hacker, beleza? Mas vamos fazer a matemática da questão, vamos nessa. Para ser rosa, tem que ser maior que 7. Então você vai fazer a função maior que 7, beleza? Menos log de x na base 10 maior que 7. Você vai multiplicar por menos 1 para a função ficar positiva, para o log ficar positivo. Aí o 7 vai ficar menos 7. Agora observa o sinal da inequação. O maior ficou menor. Por quê? Porque toda vez que você multiplica por menos 1, você inverte o sinal da inequação. Por que isso, professor? Vou dar um exemplo. Menos 4 é menor que menos 3. Quando você multiplica por menos 1, o 4 é maior que o 3. No negativo, o número maior ele é menor. Quando você multiplica por menos 1, fica positivo. Aí o número maior fica maior. Pegou a visão, meu hacker? Ninguém nunca tinha falado isso para você? Por isso, quando você multiplica por menos 1, o sinal da inequação troca. Então, ao invés de ficar maior, fica menor.
O que que é o log? O conceito de log. Log, a base passa para lá elevando, né? Elevando o menos 7. Então, você vai ter x menor que 10 elevado a menos 7. Aí você vai ter a flor rosa. Mas eu quero que a rosa seja a mais valorizada possível. Então, tem que ser menor que 8. Vamos fazer a função menor que 8. Está ali, menos log de x na base 10 menor que 8. Multiplica por menos 1 para tornar a função positiva. Log de x na base 10 positivo, 8 fica negativo e o menor fica maior. Ficou maior, meu hacker? Ficou maior, o 10 passa para lá elevando x maior que 10 a menos 8. Observe aí que quando se multiplica por menos 1, o sinal da equação se inverte. Eu expliquei aqui por quê. Resposta, letra E, valores maiores que 10 a menos 8 e valores menores que 10 a menos 7. Resposta certa, letra E, está nesse intervalo aí, 10 a menos 8 a 10 a menos 7. Pegou a visão, meu hack? Resposta certa, letra E. Tenta fazer a questão sozinho. Não conseguiu? Volta aqui no canal, olha a resposta. Amanhã você tenta fazer sozinho de novo, não conseguiu, volta no canal, olha a resposta. Na terceira vez, você vai fazer sozinho, aí você aprendeu matemática. Tamo junto? É assim que se aprende matemática no modo hacker. Beleza? Continuando nossa aula aqui, meu hacker, vamos na competência 6. Uma questão na competência 6, gráficos e tabelas. A competência é bem fácil, eles vão te dar um gráfico ou uma tabela e pedir para você interpretar, né, concluir alguma coisa a partir daquele gráfico ou daquela tabela. Vamos nessa? Questão aparecendo na sua tela, vamos ler junto. Vou hackear a matemática da questão para você. Essa questão caiu no Enem de 2014. O Ministério da Saúde e as unidades federadas promovem frequentemente campanhas nacionais e locais de incentivo à doação voluntária de sangue. Eu mesmo sou um doador de sangue, sempre que posso, estou lá doando, né? Em regiões com menor número de doadores por habitante, com o intuito de manter a regularidade de estoques nos serviços hemoterápicos. Em 2010, foram recolhidos dados sobre o número de doadores e o número de habitantes de cada região conforme o quadro seguinte. Está aí, né? Número de doadores por região. Beleza? Vamos ver qual é a questão. Os resultados obtidos permitiram que estados, municípios e governo federal estabelecessem as regiões prioritárias do país para intensificação das campanhas de doação de sangue. A campanha deveria ser intensificada nas regiões em que o percentual de doadores por habitantes fosse menor ou igual ao do país. As regiões brasileiras onde foram intensificadas as campanhas na época são, vamos ver, aí. Qual o detalhe dessa questão? Né? Onde é que está o hack dessa questão? Não apareceu o Brasil na tabela. O que, que apareceu na tabela? O total. Muitos alunos vão questionar, mas não apareceu o Brasil. Claro, se você tem Nordeste, Norte, Sudeste, Centro-Oeste e Sul, você tem as 5 regiões, o total é o que, meu hacker? O total é o Brasil, parceiro. O total é o Brasil. E aí você vai comparar o 1,9 do Brasil com as regiões. Quais regiões são iguais ou menores a esse índice de 1,9? A região Nordeste, Norte e Sudeste. O Norte, o Nordeste e o Sudeste. São as 3 regiões onde a gente vai intensificar a campanha de doação de sangue, porque elas estão na média ou abaixo da média. Pegou a visão, meu hacker? Tamo junto. Viu como é fácil? A competência é bem fácil. Vamos para a próxima questão. E aí, continuando a nossa aula aqui, vamos na competência 7, uma questão de estatística e probabilidade. Questão aparecendo na sua tela, vamos ler junto. Vale lembrar, na estatística, o Enem adora média, moda e mediana. Né? Média, simples e ponderada, você tem que dominar. E na probabilidade, probabilidade simples e sucessiva. Probabilidade simples é a probabilidade de um evento acontecer. Probabilidade sucessiva é a probabilidade de 2 ou mais eventos acontecerem sucessivamente. Vamos nessa. Essa questão também caiu no Enem de 2019. Essa aula tá bacana, muita questão recente aí de 2019, né? Show de bola. Para contratar 3 máquinas que farão reparo de vias rurais de um município, a prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa: cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. Show! O total de recursos destinados para contratar o conjunto das 3 máquinas é de R$ 31 mil. Show, entendido?
O valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional à idade de uso da máquina cadastrada pela empresa para o presente digital. Justo. E máquina mais velha recebe menos. Probabilidade da máquina quebrar é maior. Justo. As 3 empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas com 2, 3 e 5 anos de idade de uso. Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? Beleza. Hackeando a questão, hackeando a matemática para você? Vamos nessa. A idade das máquinas, 2, 3 e 5 anos. A gente quer fazer uma divisão inversamente proporcional. E aí eu tenho uma regrinha para você decorar bem, para fazer divisão proporcional. A divisão ela pode ser inversamente proporcional e pode ser diretamente proporcional, beleza? A regrinha é simples, ADM. Quando tiver divisão proporcional, faz ADM. A de adição, D de divisão, M de multiplicação. As 3 operações você tem que fazer. Na adição, você vai somar os números proporcionais. Aí você vai olhar para a questão aí, para a minha hackeada aí, para o modo hacker, ele vai olhar e falar, oh, professor, você não somou 2 mais 3 mais 5. Por que eu não somei? Porque a divisão não é inversamente proporcional. Vamos inverter os números proporcionais. O 2 vai virar um meio, o 3 vai virar um terço e o 5 vai virar um quinto. Pegou a visão, meu hacker? Ah, moleque! Esse detalhe que é diferente do diretamente para o inversamente. E o nome está falando, não é inverso? Faz o inverso nos números. E aí você vai ter na divisão o quê? O que você quer dividir? 31 mil reais para os caras, né? Os donos das empresas já estão de olho nos 31 mil reais. Então você soma um meio mais um terço, mais um quinto. Vai dar 31 sobre 30. Na divisão você vai pegar 31 mil reais dividido por 31 sobre 30, pelo resultado da soma das partes. Divisão de fração, você vai repetir o 31 mil, vai multiplicar pelo inverso. Vai ficar 30 sobre 31. 31 mil dividido pelo 31 embaixo vai dar 1.000. 1.000 vezes 30, 30 mil. E no M da multiplicação, você vai pegar o resultado da divisão, 30 mil, e multiplicar pelos números proporcionais. 30 mil vezes meio, 15 mil. 30 mil vezes um terço, 10 mil. 30 mil vezes um quinto, 6 mil. Beleza, meu hacker? E aí, a pergunta, qual era a pergunta? Vamos voltar aqui. Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? Com maior idade de uso, 5 anos. 5 anos é a empresa lá do 1/5. Vai receber 6 mil reais. Resposta letra B, 6 mil reais. A empresa com a máquina com a maior idade de uso vai receber 6 mil reais. Simples assim. Então, revisando aí, meu hacker, divisão em partes proporcionais. Pode ser diretamente proporcional, pode ser inversamente proporcional. Método para resolver, ADM, adição, divisão, multiplicação. Se for diretamente, soma os números proporcionais normal. Se for inversamente, é só inverter os números proporcionais. Professor Hélio Hacker ficando por aqui, terminando mais uma aula bacana e desde já te convidando para estar com a gente aqui no canal, sempre pegando as nossas aulas aqui, que eu tenho certeza que a prova de matemática vai ser a sua maior nota no Enem. Tamo junto? Até a próxima aula.